Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Olívia Tereza Pinheiro de Siqueira. Graduada em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente mestranda em História pela Universidade Federal Fluminense. É bolsista pela CAPES, já trabalhou como assistente administrativa na Secretaria de Educação do Recife e como professora de uma rede privada em Recife. É mãe do Bernardo em tempo integral, apreciadora de vinhos, cervejas, cachaças e muitos memes, dos mais aleatórios aos mais duvidosos. É uma leonina com ascendente em Libra e lua em Touro. Ama comer, beber, dançar, viajar, sair com a família e amigos e possui um estilo musical que vai de brega recifense a Pink Floyd. Adora uma boa série e um bom filme, ainda mais se não tiver acesso a spoilers. Também ama futebol, sendo uma torcedora sofredora do Esporte Clube de Recife. Muito obrigada por ter aceito o convite, Olívia, e será um prazer conversar com você essa noite. Como a história entrou em sua vida? Olá, ouvintes da Fala Clio. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de que espaço temporal vocês estão escutando esse podcast. Espero que esteja tudo bem com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Janaína por esse convite maravilhoso, que para mim soou como uma honra de a gente poder estar aqui divulgando os nossos projetos, né, o que é que a gente está fazendo e ultrapassar esses muros acadêmicos para tornar uma linguagem mais acessível mesmo. Afinal, a história nada mais fala e nada mais pesquisa o que é nosso, né, o que é da gente. Então, a gente realmente tem que devolver esse conhecimento, né. Me chamo Olívia Tereza, sou uma pernambucana que hoje reside em terras fluminenses. Migrei, fiz uma migração básica, então nasci e me criei em Pernambuco, né? Estudei a graduação lá também, e aí vim para as bandas de cá, do Sudeste, mas sem esquecer as raízes. Então, primeiramente eu posso falar que eu sou uma pernambucana bairrista, assumidíssima, que estou ali defendendo meu estado e minha cidade natal com unhas e dentes. E levei na mala e no coração e na pele, sabe? Mas é muito engraçado, assim, como a história entrou na minha vida, né? Antes de eu decidir pelo curso, eu lembro da infância de eu ter uma coleção de biblioteca dessas que passavam vendendo, né? Os representantes. E era uma coleção sobre o Egito Antigo. E eu lembro do livro ter pirâmides e ter as divindades egípcias. E eu amava, porque vinha explicando como é que funcionava a pirâmide por dentro, como era o sistema de divindade, como era a sociedade egípcia. E eu viajava nisso. E aí eu lembro que meu sonho de criança era visitar a Grécia. Assim, eu era louca, maravilhada, né? Com coisas egípcias e gregas, mas principalmente gregas. E assistia até o desenho de Hércules, de Xena, e ficava tentando entender esses deuses do Olimpo. E aí, meu sonho inicial era fazer direito, né? Não era história. Mas aí, por causa de um professor que eu tive no ensino médio, né? Eu vou até falar dele um pouquinho mais lá na frente. Eu acabei migrando. E mesmo apesar de tudo, eu não me arrependo dessa migração. Assim, eu decidi no terceiro ano do ensino médio que eu ia fazer história. E fiz, né, lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. E comecei em 2009 e me formei em 2014, né? Devido a uma greve, né, que houve, então acabou tendo essa extensão aí de uns 6 meses de prazo, mais ou menos.
Passei 7 anos fora da vida acadêmica. Antes de passar esses 7 anos fora, assim que eu terminei, eu fui para a sala de aula, né? Passei 6 meses em sala de aula. E aí depois eu passei 7 anos fora da vida acadêmica e da história propriamente dita, mas trabalhando numa área afim que é educação, né? Afinal, eu sou formada em licenciatura em História. E aí eu trabalhava como assistente administrativa na Prefeitura do Recife, na Secretaria da Educação. E sempre veio a vontade de voltar para a vida acadêmica. E aí eu decidi retornar. E hoje eu estou terminando o mestrado pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Já estou em fase final de escrita da dissertação. Quais são as temáticas de seu interesse? Então, nesses meus caminhos e descaminhos acadêmicos, né, algumas temáticas me chamaram a atenção. A primeira delas, que permeia tanto o meu trabalho da graduação como o meu trabalho do mestrado, é a temática de gênero. Sempre me senti atraída, né, por essa discussão, que é o carro-chefe, né, dos movimentos feministas, e como isso reverbera, né, em amplos espaços e diversos públicos, como é que essa mensagem chega para as variadas mulheres. Então, na minha graduação, eu trabalhei com o voto feminino na cidade do Recife, entre 1930 e 1934, elencando 2 figuras que foram principais, né, para esse processo lá na cidade, que foi a Marta de Holanda e a Edvige de Sá Pereira, que elas também, inclusive, participaram da Assembleia Constituinte Estadual, lá de Pernambuco, e que também acabaram elevando e contribuindo para a discussão do voto feminino, tanto em âmbito estadual, né, como no âmbito nacional. E aí eu consegui unir a temática do gênero, né, e as discussões sobre o voto feminino com a temática da política também, que sempre chamou a minha atenção, né? Então, essas discussões e rearranjos políticos que estavam configurados na cidade até se dar a liberação, né, do voto feminino para a Assembleia de 34, né, e como tudo isso aconteceu nesse contexto político e histórico. Durante o mestrado, assim, durante a graduação, eu já tinha interesse em falar sobre sexualidade, eu sentia necessidade, mas eu não tinha espaço acadêmico não existia as pesquisas sobre o gênero lá na universidade estavam começando agora, então era muita novidade e assuntos uma explosão de assuntos ao mesmo tempo. Então eu não vi esse espaço ainda da sexualidade, né, de trabalhar com temas ligados à sexualidade. E um tema sempre me chamou a atenção, que era o tema da prostituição. E aí, para o mestrado, né, eu decidi seguir a minha intuição, assim, de pesquisadora, que ficava, fala sobre isso, fala sobre isso. E aí eu trouxe, né, para o meu mestrado, como objeto de pesquisa, a história da Boate Chantecler, que foi uma boate de suma importância, né, um prostíbulo de suma importância na cidade do Recife, e que hoje dá o nome a um prédio histórico na qual a mesma funcionou entre 1939 até 1984 e dá nome a esse prédio histórico tombado pelo IPHAN. E eu tento contar um pouquinho dessa história, tanto do monumento em si, como também dos atores e atrizes que dele participavam, né, das prostitutas e clientes que estavam ali fazendo aquele espaço criar vida. Então, essa é a minha temática do mestrado. Mas, já pensando no futuro doutorado, que caso tudo dê certo, vem aí por esse ano 2023, eu já penso em migrar novamente para uma outra área que eu vejo necessidade de falar sobre, principalmente relacionado à história, que eu vejo que não há trabalhos, a quantidade de trabalhos significativos, né, nessa área. Então, eu vejo muito de outras áreas, da psicologia, antropologia, ciências sociais, mas não vejo tanto na área da história, que é a questão da não monogamia, que também perpassa, né, por essa questão da profissão, da sexualidade. Então, não vou estar saindo tanto do tema assim, mas como essa questão da não monogamia e do patriarcado andam juntas, né, como um retroalimenta o outro.
apesar das autoras do gênero falarem sobre o patriarcado e falarem sobre, passarem um pouco sobre essa questão do casamento, tudo, elas não falam sobre, elas deixam de falar sobre essa não monogamia. E eu sinto a necessidade de trazer isso para um contexto, uma leitura do gênero, né? Principalmente com relação a temáticas ligadas ao gênero e com relação também a olhar uma perspectiva histórica. Quais são seus trabalhos mais recentes? Os meus trabalhos mais recentes, né, eu venho muito focada em realmente escrever a dissertação, então eu já passei da fase de qualificação. E aí eu estou publicando trabalhos que são fragmentos, na verdade, dessa dissertação. Então, já publiquei um pouco falando sobre o surgimento da boate do Chantecler, né, em alguns eventos, como a Semana Nacional da Ampul, tanto de 2021, e eu pretendo também publicar agora em 2023, a Semana Política de História, né, da UERJ, que aconteceu em 2021 e 2022. Em outros eventos também eu publiquei no Seminário no Seminário Discente da própria UF, e também tento fazer coautoria, né? Então, nessa perspectiva eu peguei com relação à sexualidade, como racismo e sexualidade se conversavam durante a ditadura do Estado Novo e da ditadura civil-militar, fazendo uma parceria com a minha amiga de mestrado, né, a Geisa Balbino, porque ela trabalha com temáticas ligadas à educação antirracista. E aí a gente fez esse apanhado, né, essa análise. Então eu estou focando em escrever a dissertação e publicar artigos que contenham, né, fragmentos dessa dissertação. Outro artigo que eu publiquei foi sobre uma exposição de arte que aconteceu dentro da Boate Chantecler, durante a ditadura militar, em 1973, e como esses artistas como essa exposição teve um impacto, né, com relação a esses artistas. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Meu projeto trabalha dentro de uma perspectiva da nova história cultural, onde eu tento dar voz às mulheres marginalizadas, nesse caso as prostitutas, né? Então eu tento trazer um pouco de, não só como era o ambiente da Boate Chantecler, mas um pouco de suas histórias. Trabalho e mobilizo alguns conceitos, e minha principal fonte é fonte de periódicos online, né? Então eu trabalho com 2 jornais, que é o Diário de Pernambuco e o Diário da Manhã, ambos de Recife, sendo que vale a pena salientar que a minha pesquisa ela perpassa muito pelo problema que a pandemia trouxe, né, para a produção científica nacional, porque eu não tive acesso às fontes presenciais, eu só consegui ter acesso depois e vi que muitas delas não constavam nos arquivos, né? A gente vê que principalmente fontes de delegacia de costumes, catálogo de ficha policial de prostitutas, elas se perderam, né, nesse processo, infelizmente, não se há uma curadoria, uma guarda efetiva desses documentos. Então, eu só consegui presencialmente achar uma ficha policial de um rapaz que foi preso por tráfico, e também não consegui fazer uma entrevista online com uma das prostitutas. Eu até fiz, mas eu acho que ela não fluiu de uma forma legal, tendo em vista que ela já era uma idosa e também estava passando por uma situação delicada, que era viver isolada nesse contexto pandêmico. E aí a gente vê que não é só a minha pesquisa, mas todas as pesquisas, né, que perpassaram por esse período vão ter essa lacuna enorme, porque a gente teve que se adaptar, se reinventar e repesquisar, assim, sabe? E se reinventar enquanto pesquisador e conviver, tanto psicologicamente como profissionalmente, e dentro desse processo, né? Então, meu trabalho ele mobiliza, né, alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de patriarcado, no qual, principalmente, eu utilizo a Gueda Lerner, né, mas, dentre outras, a Simone de Beauvoir também. E
Eu utilizo também o conceito de feminismo decolonial com a Maria Lugones. Outro conceito que eu também mobilizo é o conceito da dominação masculina. Então, a dominação masculina, eu mobilizo o Pierre Bourdieu. E o último conceito, que eu acho ele de suma importância, é o conceito do putafeminismo, que é você pensar o prostíbulo e o espaço da prostituição pelo olhar das próprias prostitutas que escrevem sobre e utilizá-las como instrumento teórico. Então, para isso, eu utilizo a Monique Prada, né, que é uma prostituta, ativista, escritora e uma puta feminista, que ela pensa e repensa o espaço do prostíbulo e da prostituição, tanto como de resistência, né, e de reivindicação dessa profissão, como também um espaço para que a gente possa quebrar todos os machismos e misoginias possíveis que existem. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Uma decepção. Um sonho. Um professor ou professora marcante. E a sua relação com a história em uma palavra. E agora um bate-bola bem rapidinho para vocês, né? Uma coisa bem rapidinho. Acho que um momento inesquecível para mim foi quando eu passei no mestrado. Porque depois de ter passado 7 anos fora da vida acadêmica, eu não me achava capaz de passar numa seleção, principalmente pelo contexto no qual eu estava vivendo, né? Eu tinha acabado de ser mãe, estava com uma criança de 1 ano e um pouquinho dentro de casa, 1 ano e 2 meses dentro de casa. E aí foi quando eu decidi voltar a estudar para fazer a seleção. E aí eu só consegui estudar na hora que ele dormia, né? Então, todo o cansaço, rotina materna que já é exaustivo, e eu ainda consegui escrever o projeto e submeter. Então, eu estava 7 anos fora e eu senti muita dificuldade nesse retorno, porque a leitura não flui e as discussões de gênero que eu tinha naquela época já tinham mudado, já tinha entrado vários conceitos novos. Então, eu senti muito esse peso e nem achava que ia passar na seleção de primeiro. E aí, ver meu projeto aprovado e depois ver que eu consegui passar numa seleção, para mim, assim, foi para mim um momento mais inesquecível, que foi um momento de superação, sabe? Pelo contexto pandêmico que eu estava vivendo, o contexto de toda a rotina materna, né, com a criança pequena, que já é exaustivo. Para mim isso foi inesquecível, assim, independente do... Para mim, menos importava o lugar. Foi só o fato de ter passado, foi maravilhoso. E aí eu acho que a decepção que eu tive, né, que me levou a passar 7 anos fora da vida acadêmica, foi assim que eu saí da graduação. E aí eu comecei a lecionar num colégio particular. E aí você vê o quanto a profissão não lhe dá retorno financeiro, né? Porque, infelizmente, professores são mal pagos, não são valorizados nesse país. E, principalmente, o professor de escola particular, ele é muito fantoche da direção do colégio. Então, teve uma situação lá em específico que eu me vi totalmente abusada psicologicamente e profissionalmente, porque eu vi a minha autoridade de professor enquanto sala de aula sendo questionada e tirada na frente do aluno por causa e feita através de um coordenador, sabe, assim, totalmente me desmerecendo profissionalmente. E aí isso me deixou bem para baixo. Foi um dos fatos de eu tentar fugir da área acadêmica, tentar fugir dessa área da história, mas aí eu vi que era realmente que era isso que eu queria fazer, e é para isso que meu coração bate, sabe? Então, não tinha mais o que fazer, assim. Eu passei 7 anos tentando fugir disso, mas aí esses 7 anos só me deram a certeza de que eu nasci para fazer isso. E é isso que eu gosto de fazer com garra e com desejo. Um sonho para mim, né, terminar o mestrado, né, logicamente. Já estou em término, então estamos aí caminhando já para esse sonho. Fazer o doutorado, né, tentar a seleção do doutorado esse ano e passar. E eu acho que o principal sonho é ser professora universitária. E aí eu tenho
um modelo de professor para mim, que eu já emendando a próxima pergunta, né, de professor marcante, eu quero ser para os meus alunos e alunas, ser um pouco do que alguns professores que eu tive foram para mim, porque eu acho que uma das coisas que me deixam mais horrorizadas na academia é o ego acadêmico. E é a pessoa achar que vai levar o título de doutor, de mestre, de pós-doutor para o caixão, sabe? E eu não quero isso, assim. Eu quero que meus alunos e alunas me vejam como uma pessoa, uma mulher, uma mãe, uma pessoa que tem suas dúvidas, anseios, que é uma pessoa, um reles mortal, como qualquer outra, como qualquer aluno, que eu já estive ali na posição deles e não deixo de estar, porque nós somos eternos alunos e aprendizes dessa vida. Então, alguns professores, né, marcaram essa minha trajetória e tinham esse perfil. O primeiro deles, que me fez justamente sair da ideia do direito e para a história, é o professor Zezinho, né? Então, ele era uma figura maravilhosa, assim, super simples, que as aulas de história parecia com ele, assim, parecia que você estava batendo um papo com um amigo, sabe? Na sala de aula. Parecia que ele estava ali contando um conto para você, entendeu? Mas não um conto de forma fantasiosa, mas é porque era tão gostoso ouvir, tão gostoso fazer, dar ouvidos à palavra dele, que era muito bom. Então, me fez ficar mais apaixonada do que eu já era pela disciplina. E o outro que professor foi o Tiago da graduação, né? Infelizmente ele já faleceu. Mas ele era, pô, os dois são inteligentíssimos pra caramba. Mas o Tiago era aquele professor que ia receber nota de trabalho na esquina, sabe? Ia receber trabalho na mesa do bar. E aí eu quero ser essa pessoa simples, sabe? Eu quero me espelhar com ele. Não tinha esse protocolo, esse proforme, esse peso do egocentrismo da academia, entendeu? Ele era uma pessoa comum, como qualquer outra. E eu acho que essa é muito a minha relação com a história, assim, né? Resumindo todo esse bate-bola. É uma relação de amor, de muita admiração, porque eu tentei fugir dela de todas as formas, mas parando para pensar hoje, ela sempre esteve presente na minha vida desde criança e vai estar para sempre. Eu não me vejo sendo realizada profissionalmente em outra coisa a não ser nisso. Mas também uma relação de ódio porque você não é valorizado, você não tem um retorno profissional satisfatório, né? De questão financeiramente falando. Então, para você se manter nessa caminhada, você precisa do auxílio e ajuda de muitas pessoas da sua família, dos cônjuges, dos seus amigos, da universidade, auxílio de bolsa, que é pouquíssimo, então é a mesma coisa que quase nada para se manter, e de muita garra e coragem, assim, e por isso a decepção, né? E às vezes o ódio, mas é um ódio, assim, uma crítica construtiva, né? Para que a gente possa valorizar mais essa profissão que é tão linda, assim, porque eu digo a todo mundo que, ó, se você tem um hobby, quer fazer faculdade por hobby, faça história, porque ela muda a sua perspectiva de mundo com relação a tudo. Então você passa a ter não só um novo olhar, mas novos olhares sobre tudo. Agradeço demais pela oportunidade, por estar falando aqui um pouquinho com vocês. Quem quiser acompanhar mais um pouco, tanto do trabalho da Janaína, vai aí nos perfis, né, da Fala Clio, da Jana, que ela também é uma puta pesquisadora maravilhosa. Já tive a honra de vê-la falar sobre sobre a história de Goiás e a questão indígena. Então, caramba, maravilhoso. E quem quiser me acompanhar um pouquinho também, vai no meu Instagram, no meu Facebook, manda uma mensagem. Ainda, apesar de ser uma historiadora tecnológica, ainda não sou do tec-tico da vida, então vamos aprendendo aos pouquinhos. Então é isso. Quem quiser, sinta-se à vontade, manda uma mensagem, dúvidas, perguntas.
E estamos aí para construir tudo junto. Então, é isso. Obrigada, abraço. Muito obrigada por esse papo, Olivia, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!